Olá, estejam bem. Estamos aqui para o novo Política, Direito e Economia na Real. Sempre é tempo de pensarmos em novos e bons tempos. A produção do programa é de Alberto Morelli, Paula Moraes e Luiz Message. Hoje o nosso convidado é Bolívar Lamonnier, intelectual, professor e conferencista. Vamos ver quem é Bolívar Lamonnier. Bolívar Lamonnier é bacharel em Sociologia e Política, PhD em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Integrou a Comissão de Estudos Constitucionais, nomeada pela Presidência da República em 1985. Foi eleito para a Academia Paulista de Letras em 1997 e Academia Brasileira de Ciências em 2013. Autor de numerosos estudos de ciências políticas publicados no Brasil e no exterior. Atualmente, integra o Comitê Assessor Acadêmico do Clube de Madrid e é sócio-diretor da Augurium Consultoria. Olá, professor. Imenso prazer tê-lo aqui no programa e conversarmos sobre o Brasil e sobre as perspectivas do nosso país. Prazer meu, grande Petros, grande amigo, meu abraço para você, para os que nos ouvem, os que nos assistem. É um grande prazer e uma alegria para mim esse seu convite para eu participar dessa entrevista. Legal. Professor, o senhor tem um livro de memórias que diz De Onde para Onde. Eu pergunto para o senhor, onde estamos e para onde vamos em matéria política? Sobretudo depois dessa eleição no Congresso. Uma pergunta fácil, né? Estamos na beirada do brejo, né? E a grande questão é se vamos entrar no brejo, se vamos nos afastar dele. A eleição ontem, eu começo pela aparência, né? Pelo lado mais superficial. Foi um espetáculo um pouco circense, um pouco triste. Raras vezes eu vi o Congresso de tal maneira desorganizado, todo mundo traindo todo mundo, ninguém sabendo direito o que queria. Na verdade, o Congresso, que atualmente é bastante desorganizado, como todos sabemos, né? Eu sempre digo que um Congresso que tem 20 e tantos partidos e o maior tem apenas 15% de cadeiras, é a mesma coisa, não tem nenhum partido. Ter 25 e não ter nenhum é a mesma coisa. Então, ali eram indivíduos, né, fazendo trocas de favores para lá para cá e orientados, né, ou seja, regidos pelos objetivos do presidente Bolsonaro, entre os quais dois bem claros. Primeiro, evitar a possibilidade de uma ação de impeachment, né, que poderia eventualmente ocorrer. Segundo, dificultar a vida do governador Dória, já pensando nas eleições de 22. É óbvio, é público e notório que ele pensa em poucas outras coisas além da eleição. Então, basicamente foi isso. Para obter, exerceu uma influência pesada, né? Despejou lá alguns milhões de reais, há quem fale 38 milhões, mas se alguém falar 138 também, eu acho que não correrá grande risco de errar. Quer dizer, pôs-se muito dinheiro, pôs-se muita pressão. Agora, isto é o lado, né, digamos, superficial da coisa. Não há dúvida nenhuma que o Bolsonaro se fortaleceu muito porque os seus candidatos venceram as eleições tanto na Câmara como no Senado, né? Então, pelo menos neste sentido, ele se fortaleceu muito e vai tocando um projeto de poder que ele tem, né? Aí é que nós temos que começar a pensar com mais devagar, né? Eu ouvi a sua aula, eu acho que você falou tudo, aliás, Petros, eu não preciso falar nada, se você quiser me dispensar, viu? Você já falou praticamente tudo o que há para falar. Mas eu acho que nesse momento vai se falar de uma enorme pauta, de possíveis medidas, né, para destravar o país e retomar o crescimento. Mas nós sabemos que a chance disso acontecer é muito pequena, né? Nós vamos continuar a ter uma
coordenação muito ruim entre o Congresso e o presidente, por sua vez, com seu estilo atrabiliário, né? Não sabe se pensa na pandemia, não sabe se pensa na eleição, não sabe se negocia com o Congresso. Quer dizer, o presidente é errático. Né? Com um presidente errático e um Congresso que, às vezes, tem vontade de colaborar e não consegue, mas mais frequentemente não tem vontade de colaborar, porque cobra um preço para isso. Nós todos sabemos, né? Cobra ministérios, cobra cargos, cobra verbas. Então, nós estamos realmente numa situação muito difícil. Porque o pano de fundo dessa dificuldade, que nós vimos ontem no Congresso, ao vivo e em cores, o pano de fundo dessa dificuldade é que temos aí a pandemia. Enquanto ela não for controlada, é difícil imaginar que alguma coisa coordenada se vai fazer no Brasil. Acho muito difícil. Segundo, o presidente não me parece ter um programa consistente, uma base de apoio consistente. Ele fica tirando em várias direções. E eu vou antecipar um tema que eu vou explorar mais adiante, se você me permitir. O presidente tem uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa índole, né? Uma certa inclinação um pouco autoritária. Né? Ele, por exemplo, está fazendo um trabalho aí de tentativa de cooptação das polícias militares, que eu acho altamente preocupante. Ou seja, nós estamos num cenário ruim. Ruim, desde logo, porque a economia não cresce. Né? A economia não cresce. A renda per capita não cresce. Se ela crescesse 2% ao ano, o que não está à vista, né? A renda per capita, nós levaríamos exatos 30 anos para dobrá-la, chegar a 20 e poucos mil dólares por ano, o que ainda seria muito pouco. Quer dizer, então, o quadro brasileiro, nós temos que ser francos, eu acho que a sociedade, o Congresso, os diversos setores da sociedade não estão focalizando os problemas mais profundos do Brasil. Nós temos não só que retomar o crescimento, mas temos que fazer reformas realmente amplas, drásticas, para colocar o país em bases sustentáveis. Reforma do Estado, antes de mais nada, né? Privatização, e tudo isso que você já deu a sua magnífica aula. Deixa eu fazer uma provocação. Esta realidade que o senhor analisou, e do meu ponto de vista analisou, vamos dizer, de maneira ampla, nos levaria a uma consequência, a um raciocínio lógico que este governo perderia as eleições em 2022. Só que o que a gente vê é que a popularidade do presidente ela não cai abaixo de 30% e o presidente tem um vasto apoio popular, portanto. Se isso tudo é verdade, por que o senhor acha que o presidente permanece tão popular? Não, maus governos frequentemente se mantêm populares. Nós vimos lá nos Estados Unidos o Trump, que foi um péssimo governo, semelhante ao nosso, é péssimo, né? Que fez um combate à pandemia pior que o nosso, mas ele praticamente empatou com o Biden, que por pouco não perde. Foi uma dificuldade enorme a vitória do Biden. Nós já vimos isso muitas vezes. Né? Nem sempre o melhor candidato, ou os melhores candidatos, saem na frente. O Bolsonaro, inegavelmente, tem um modo de se dirigir a uma população, principalmente a uma população de informação média, quer dizer, não as faixas mais escolarizadas da sociedade, mas as mais numerosas. Ele tem uma maneira fácil de se dirigir a essa gente, defende certas propostas, uma delas você mencionou, por exemplo, mais armas. Então, insistir nessa tecla, isso dá apoio a ele. Então, ele pode perfeitamente chegar em 2022 ainda competitivo, principalmente porque as oposições não têm um candidato, um partido, uma coalizão organizada desde agora para enfrentá-lo com uma agenda realmente consistente. E, professor, por que as oposições não têm essa agenda? Quer dizer, pareceria um pouco lógico, usando a lógica,
de que, diante de um governo sólido do ponto de vista da popularidade, com uma perspectiva eleitoral bastante razoável para 2022, que do outro lado da oposição existisse uma organização no sentido contrário e visando as eleições de 22. Ao que o senhor atribuiria a falta de oposição dentro dessa dinâmica? Olha, o que nós chamamos de oposição é um saco de gatos. Né? Nós temos, de um lado, os partidos de esquerda sem rumo, né? Procurando reviver uma ideologia que morreu há mais de 100 anos. Nós vimos ontem o PT ajudando o Bolsonaro na eleição do Congresso. Eu nunca imaginei ver isso, o PT ajudando o Bolsonaro. Mas quer dizer, os partidos de esquerda formam um lado, um pedaço disso que nós chamamos de oposição. Do outro lado, nós temos candidatos mais sérios, né? Não vou dar nome nenhum, mas temos candidatos mais sérios, temos alguns governadores muito sérios, que sabem que um dos problemas fundamentais do Brasil são as reformas, é o equilíbrio das contas públicas, que não são bandeiras populares. Você dizer que vai cortar gastos, que vai ajustar as contas, que vai manter alinhadas, né, as políticas públicas com o que é possível gastar, não é um discurso popular, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Mas todo mundo sabe, no fundo, que sem isso nós não vamos a lugar nenhum, nós não vamos sair do buraco. Então, o mais provável, mais que o cenário mais plausível, o melhor cenário que eu consigo ver a partir de ontem é que nós vamos ficar mais alguns anos aí patinando no que os economistas chamam a armadilha do baixo crescimento. Se conseguirmos crescer 2,5% em 22, podemos soltar foguetes, porque já será magnífico, nem nisso eu acredito. A renda per capita vai crescer menos, portanto a desigualdade social vai permanecer, se é que não vai se aprofundar. Se você olha o outro lado disso, que é fundamental, você quer melhorar a vida da sociedade, você quer que haja mais bem-estar, você tem que ter um sistema de ensino. Nós não temos nem ministro, não sei nem o nome do ministro até hoje, do quarto, não sei qual é o programa dele. Então, é claro que este governo simplesmente não está tratando dos assuntos, né, difíceis, complexos e às vezes impopulares, que nós teremos que enfrentar. Ainda existe no Brasil o ranço do combate à privatização. As pessoas falam assim, o liberalismo. Até o Papa ontem combateu o liberalismo, vê se pode. Bom, o que é o liberalismo? Privatizar a Petrobras, que há décadas é um antro de corrupção. Isso é liberalismo? Não, isso é simplesmente arrumar o Estado, colocar o Estado em ordem. Né? Para que nós precisamos de tantos bancos públicos? Quer dizer, nós não estamos falando sério. A nossa sociedade não está focalizada num diagnóstico realista e não tem na esfera pública partidos fortes que encarnem essa agenda mais robusta que eu estou referindo. Professor, o senhor tem um livro também, Liberais e Antiliberais, escreveu muito sobre o liberalismo nos últimos anos. E é também um scholar muito conhecido e muito profundo. Pergunta ao senhor, como é possível termos um governo que alguns acham reacionário de um lado e com um ministro que as antigas forças produtivas consideram um liberal? Esse formato me parece ter sido inspirado no governo chileno de Pinochet. Né? Nós tínhamos uma ditadura ferrenha, sanguinolenta, mas a política econômica foi aos Chicago Boys, aos moços de Chicago, porque havia de mais liberal no pensamento econômico dos Estados Unidos, consequentemente do Chile também. E a China, de certa forma, é isso também, né? Um governo totalitário, mas que libera bastante o mercado. Esse é um modelo, à primeira vista, recente no mundo. Agora, acontece que no governo Bolsonaro, a parte liberal da arrumação,
da articulação está representada apenas pelo Guedes. Ele está lá feito um perdido no deserto, né, tentando ter a boa vontade do governo, que o sabota continuamente, do Congresso que não colabora com ele. Ele não tem uma grande força nem entre os economistas, essa que é a verdade. Ele não é, por exemplo, como aquele grupo que anos atrás fez o Plano Real, que era um grupo coeso de grandes economistas que exerciam uma grande influência na sociedade. O Guedes é uma pessoa bem intencionada, mas que não tem força política para enfrentar, de um lado, o seu chefe, o doutor Bolsonaro, e de outro, a complexa, extremamente complexa articulação com o Congresso, onde, e aqui eu vou repetir, um Congresso que tem 26 partidos, sem nenhum chegando sequer a 20%, é a mesma coisa de não ter partido nenhum. Então, qualquer coisa mais importante, mais aguda que se põe em discussão lá, é uma espécie de estouro da boiada, sai cada um negociando e traindo a quantos puder. Agora, voltando um pouco na parte, a nossa audiência aqui tem muita relação com o mercado de capitais, com o mercado financeiro, enfim. Como é que o senhor observa as denominadas elites, a elite financeira, a elite da produção, enfim, os industriais, o setor agrícola? Como é que o senhor observa o andamento dessas classes em relação aos riscos que nós estamos vivendo? Porque me parece que o cenário que o senhor está colocando aqui é um cenário de um risco estrutural, um risco de longo prazo. Todavia, há interesses econômicos que serão prejudicados. Por que há uma indiferença tão grande dessas elites em relação a esse longo prazo? Eu acho que essas elites, esses setores econômicos, têm consciência de que estão já implantados, estabelecidos, alguns de longa data, num país de 210 milhões de pessoas. Quer dizer, isso, você crescer pouco, esperar, né, bastante tempo as coisas lá num país deste tamanho, não é uma estratégia desarrazoada. Esses setores também têm muito medo de se meter em política, têm medo de sair chamuscados, né? Os que se meteram no passado recente, em geral, não se deram muito bem. O consenso só se formou, na verdade, quando nós estávamos caminhando para a hiperinflação, né? Aí todos os setores se alinharam, veio o Plano Real, veio o governo Fernando Henrique, e as coisas se arrumaram por um tempo. Depois veio o Lula, né, que sentou em cima daquilo, mas não tomou medidas estruturais, por exemplo, na área de infraestrutura, para fazer o país crescer de novo. E depois veio o tsunami Dilma Rousseff, que nos fez regredir 10%. Ou seja, isso que nós chamamos as elites são grupos separados, né? Às vezes até competindo entre si. Eu hesito, sabe, Pedro? Eu tenho medo de usar, em relação ao Brasil, a palavra elite. Porque a palavra elite tem um mau sentido que todo mundo sabe. É a ganância dos poderosos. Vamos deixar isso de lado. Mas elite, no sentido correto, no sentido apropriado da palavra, é uma camada, né, que cruza todos esses setores. Não é só a Fiesp, só a CNBB, só a ABI, só este ou aquele organismo. É um certo grupo de pessoas com formação e coesão suficiente para compreender os problemas do país, para agir de maneira tão coesa quanto possível em relação a essa pauta de problemas, com vistas ao que, desde Aristóteles, nós chamamos do bem comum. Não só o meu pirão primeiro, mas o bem de todos, porque sem o bem de todos nós afundamos cada vez mais. Eu pintei para você, assim, em grandes linhas, um cenário palatável. Agora, imagine se aquele cenário não muito palatável que eu pintei der errado, e nos próximos 2, 3, 4 anos as coisas piorarem mais. Aí vamos ter muito mais aumento de violência, muito mais corrupção, um pouco de coordenação política que a duras penas a gente tenta reconhecer, deixa de existir, não tem jeito.
Eu, olhando o quadro político brasileiro, eu tenho uma certa confiança, uma certa esperança nos governadores. Acho que alguns bons governadores que têm liderança. Você veja, por exemplo, lá no Espírito Santo, o Rato fez um belo trabalho, né? Ou seja, os governadores podem, talvez, se agirem com mais coordenação nos próximos anos, enquadrar melhor o poder federal e impedi-lo de se aventurar, de entrar em aventuras estapafúrdias, como há de endurecer o regime. Eu vejo com muita preocupação os passos do Bolsonaro no que toca às polícias militares, por exemplo. Ele sabe que o exército, os militares, ajudam colocando lá no governo alguns generais da ativa ou da reserva. Mas o exército não vai entrar em golpe nenhum. A polícia militar sabe que não tem condições de entrar em golpe nenhum, mas pode atrapalhar bastante, né? Pode, por exemplo, passar leis, passar legislação que torne mais difícil a governabilidade em relação a elas, né? E é exatamente o que elas estão fazendo neste momento. Há no Congresso um substitutivo que é uma coisa de assustar qualquer um que lê aquilo com cuidado. Professor, como é que o senhor vê as candidaturas postas, mesmo que desorganizadas? Vamos olhar do ponto de vista mais de programa ou de ideia, no mínimo uma ideia política. Eu queria que o senhor desse uma rápida visão sobre Huck, Moro, Ciro Gomes e, eventualmente, um candidato do PT, que eu não sei se é o Lula, se é o Haddad. Como é que o senhor vê esses candidatos na perspectiva que o senhor colocou, de formarem uma base mínima para poder enfrentar o atual governo? Começando pelo PT, o ministro Lewandowski está fazendo o possível para viabilizar a candidatura do Lula, né? Abrindo aqueles processos todos e trabalhando no sentido de tornar o Lula reelegível. Não sei se vai conseguir. Se não for ele, será o Haddad. O Haddad, ótima pessoa, eu acho que teve a experiência da candidatura anterior, mas eu acho que falta a ele um certo, eu detesto a palavra carisma, mas acho que falta a ele um certo elan, um certo atrativo maior do ponto de vista eleitoral. Competência ele tem. Então aí eu acho que esse setor ainda me parece fraco, né? Agora, o Dória, né? Ele é o alvo do Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer tudo o que puder para inviabilizar a candidatura dele. Mas ele é o candidato mais forte no campo anti-Bolsonaro, desde logo porque é candidato do São Paulo, é governador de São Paulo, isso aqui é o maior eleitorado, é o estado mais rico, né? E ele, eu acho que está se saindo bastante bem no combate à pandemia. Então, eu acho que, por enquanto, ele é o candidato mais forte. Huck, para mim, ainda é uma incógnita. Eu ainda não vi o Huck se dirigir de maneira substantiva a algum auditório qualificado para avaliar as propostas dele, né? Eu aguardo com muita expectativa, espero que seja bom. Mas, no momento, eu tenho dificuldade de avaliar. Eu não o conheço pessoalmente e nunca ouvi enfrentar um debate, um auditório assim mais difícil, né? Um auditório de televisão é uma coisa, um auditório político é outra, né? E o Sérgio Moro, como é que o senhor vê enquanto candidato? Bom, o Sérgio Moro, eu acho que vai ser outro alvo, né, constante daqui para frente. A extinção formal da Lava Jato que está sendo feita, né? O temor que inspira a uma grande parte da classe política que, em princípio, deveria estar lá nos Pinheirais do Paraná. Eu acho que a candidatura dele só se viabilizaria se houvesse uma reviravolta em todo o quadro. Por enquanto, ele é um bystander, ele é uma pessoa que está espiando o que acontece. Do ponto de vista eleitoral, eu acho que está muito longe de ser viável, né? O Ciro Gomes, é evidente que é um candidato forte, um sujeito com uma oratória muito robusta, né? Muito vivaz, porém, ele
tem dificuldade de criar confiança entre os diversos setores, né, políticos. Né? Ele nunca sabe direito se ele está indo mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, como se dizia antigamente. Ele criou uma imagem para si de instabilidade, assim, uma imagem, como eu disse anteriormente, uma imagem um tanto errática. Ele tem dificuldade, assim como o Lula antigamente tinha, de fazer alianças realmente confiáveis, de pessoas e partidos que realmente confiem nele. Eu quero ver o novo Ciro Gomes modelo 2021. Por enquanto eu estou esperando. Aqui os nossos telespectadores, alguns estão mandando mensagem aqui, o Guilherme, a Cleide, o Will e vários. Tem aqui um elan comum. O senhor acha possível que o presidente Bolsonaro execute um golpe de Estado? Ele não tem força para isso. Né? Para o golpe de Estado precisa das Forças Armadas. As Forças Armadas não me parece que estejam nessa direção de jeito nenhum. Estão claramente posicionadas como a guardiã da hierarquia, da ordem. Então, eu não vejo nas Forças Armadas do Brasil qualquer inclinação golpista. Se ele fizer algum movimento nessa direção, ele vai ser rechaçado. Ao dificultar, quer dizer, ao impedir um possível impeachment, ele se protegeu. Né? As Forças Armadas não dariam qualquer passo em relação a ele se não houvesse em andamento um processo de impeachment que o forçasse a sair. Como ocorreu nos Estados Unidos, né? Foi preciso fazer o impeachment do Trump para que ele finalmente se decidisse a sair. Mas eu não vejo possibilidade. As forças policiais, como eu já mencionei antes, elas têm um enorme potencial de criar dificuldades. Fazem muita coisa boa também, não quero ser mal entendido. Né? Onde não há uma polícia, a criminalidade aumenta, é óbvio, em qualquer país do mundo. Então, as polícias militares têm, evidentemente, um papel positivo. Mas, no momento, eu as vejo um pouco desorientadas, né? Dando apoio, né? Endossando propostas de legislação que, a meu ver, são um risco grave para a democracia. Professor, vamos passar um pouco para a cena externa. O senhor acha que o resultado da eleição dos Estados Unidos é, de fato, um exemplo que vai se perpetuar no tempo para a radicalização e para os governos populistas? Olha, os Estados Unidos, nos últimos anos, tanto por razões econômicas e sociais, como por razões políticas, entrou num processo de radicalização, para mim, incompreensível. Eu morei nos Estados Unidos, nunca imaginei ver os Estados Unidos daquela maneira. O racismo aumentou de uma maneira impressionante. Né? A desigualdade social aumentou muito. Né? A situação é grave nos Estados Unidos. O ódio, eu acho que a palavra tem que ser essa, o ódio das pessoas umas pelas outras, aumentou enormemente. O clima é muito mais odiento do que costumava ser. Né? Então, eu acho que o país vai demorar a reencontrar o seu caminho, vai demorar a ser reequilibrado, harmonizado. O Biden vai ter um trabalho muito grande pela frente e vai ter que usar toda a sua habilidade para conseguir gradualmente desarmar os espíritos lá, que estão realmente armados no momento, grande parte disso devido ao estilo Trump. O estilo Trump é uma coisa realmente surrealista. Os Estados Unidos não tem um sistema público de saúde e ele se recusava a enfrentar a pandemia até um mês e meio da chegada dela. Então, veja que o estrago feito lá, tanto pelas condições econômicas como pela figura do Trump, foi imenso. E como é que o senhor vê a relação do Brasil com os Estados Unidos e também o Brasil na cena internacional, naquilo que ele pode ter algum peso, que é a questão ambiental e, eventualmente, nas rodadas do agronegócio? Como é que o senhor vê essa perspectiva? Eu acho que veja, aí nós temos duas coisas diferentes. Na questão ambiental, nós temos sido pressionados há alguns anos e vamos ser mais pressionados pelo governo Biden. O mundo não vê a questão da Amazônia
com os olhos um pouco benignos que nós, às vezes, vemos. Eles acham que há um risco sério de devastação, de desmatamento excessivo e querem ver ações políticas diferentes para a Amazônia, pelo menos refrear, né, o desmatamento à torta e à direito, que de vez em quando a gente vê por lá. Então, aí nós vamos sofrer pressões, muitas pressões. E a nossa imagem internacional vai se desgastar tremendamente. Nós vamos ter muita dificuldade política. Os nossos diplomatas, os nossos embaixadores vão ter que passar muito tempo explicando a Amazônia no mundo inteiro, porque a nossa imagem está muito ruim e vai piorar. Isso terminou tudo. Agora, o agronegócio é diferente, porque o mundo precisa comer, né? O mundo inteiro precisa comer. A China, principalmente, é a grande compradora do nosso agronegócio. A China tem que todo dia colocar 6 bilhões de refeições nas mesas dos chineses, né? Então, aí nós temos um ponto muito forte, né, que ajuda também a manter nossas contas externas razoavelmente em ordem. E a relação com os Estados Unidos? A relação com os Estados Unidos, eu acho que aí vai depender muito de um milagre, que seria o Jair Bolsonaro amenizar um pouco a sua postura, né? Entender que sem o Trump ele é uma figura isolada, não tem tantos Trump e tantos Bolsonaros assim pelo mundo, pelo menos aqui nessa parte do mundo. Ele então não pode manter em relação aos Estados Unidos um discurso de hostilidade, de provocação e tudo mais que ele às vezes vinha fazendo. Agora, fora dessa hipótese, que é improvável, eu acho que vai ser difícil, né? O Biden não vai dançar segundo a música do Bolsonaro. É isso. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua entrevista aqui. É bom discutir o Brasil, ouvir ideias novas e a capacidade de analisar a realidade e demonstrar também as preocupações. Então, muito obrigado pela presença. Espero que possamos conviver ao longo dos próximos meses, mais vezes, até para analisarmos juntos esse cenário. Eu que agradeço, é sempre uma alegria, uma honra para mim vir aqui e bater papo com você. Muito obrigado. Na próxima semana, nós retornaremos com Política, Direito e Economia na Real, desta vez com o jurista Rubens Gleiser. Trataremos das perspectivas do STF à luz do atual momento do país. Aqui o espaço é democrático e construtivo, debater é construir. Muito obrigado. Agora, vamos voltar com Débora Oliveira, que vai atualizar o mercado nesse momento e dar as notícias relacionadas a ele.